Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre Blake Lively e Justin Baldoni. Então quer dizer que a Blake Lively mentiu e que ele, o Justin Baldoni, pode sim estar sendo vítima de falsas acusações, ele pode estar sendo vítima de uma pessoa manipuladora? Acontece que dia 21 de janeiro, há 2 dias, saiu um vídeo que contradiz alguma das principais alegações de assédio feita por Blake Lively. E claro, caiu igual uma bomba aqui na internet e agora eu vou comentar sobre isso com vocês. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, deixa o comentário, é super importante o comentário aqui para o engajamento do vídeo. Quanto mais você interagir aqui comigo na plataforma, mais a plataforma vai entender que o meu vídeo é interessante e entregar para mais pessoas. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com vocês. E bora para o caso de hoje. Bom pessoal, esse eu acho que vai ser o último vídeo que eu faço sobre este caso, porque eu percebi que não despertou muito interesse do público do canal. Talvez se esse vídeo for melhor do que os outros, eu traga mais sobre este assunto, aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês querem ou não. Mas como eu já abordei esse tema aqui, eu estive sim do lado da Blake nessa história toda, eu estava acreditando mais nela, nada mais justo do que eu trazer aqui também o outro lado da história. Porque dia 21 de janeiro de 2025 foi exposto algumas cenas que aconteceram por trás das câmeras, que vão contra as alegações da Blake. Até agora, conforme eu falei, eu estava mais propensa a acreditar nas alegações da Blake Lively, porém depois do vídeo que veio à tona ontem, mostrando a cena em que ela alega que o Justin Baldoni a assediou, fica claro que ela está mentindo, pelo menos nessa parte do processo. Eu vou deixar aqui alguns trechos desse vídeo rodando para vocês verem, e para quem não sabe, essa é uma das cenas que ela fala no processo, que ela cita como uma das cenas em que ele ultrapassou os limites. E para quem não sabe, pessoal, a Blake Lively entrou com uma ação no Tribunal Federal de Nova York contra o Justin Baldoni, contra o CEO da Wayfair, o Jamie Heath, e a publicitária Jennifer Abel, e contra também a consultora de gerenciamento de crise, Melissa Nathan. Essa queixa da Blake Lively acusa o Justin Baldoni de assédio sexual e também de orquestrar uma campanha de difamação contra ela na mídia. E logo em seguida, o Justin Baldoni também entrou com um processo contra a Blake Lively e contra o seu marido Ryan Reynolds, pedindo pelo menos 400 milhões de dólares em danos, por supostamente a Blake travar uma campanha de difamação contra ele. Então está uma verdadeira guerra na justiça. Até então tínhamos o processo, eu tenho em mãos o processo dos dois lados, eu tenho o processo da Blake e o processo do Justin Baldoni. Ela fez algumas acusações contra ele nesse processo, anexou alguns prints. O Justin Baldoni rebateu todas as alegações dela, mostrou prints na íntegra, onde ele disse que foram tirados de contexto por ela. Então, basicamente, era uma versão contra a outra. Mas agora, a gente tem uma cena que aconteceu ali no estúdio, eles estavam gravando para o filme e essa cena foi citada pela Blake Lively, onde supostamente o Justin Baldoni tinha a assediado durante a cena, que eles estavam filmando ali uma cena do Riley e da Lily dançando e se apaixonando um pelo outro. Ela citou que ele havia passado dos limites nessa cena e ela deu bastante detalhes que eu vou citar aqui para vocês. Porém, pessoal, veio à tona. Esse vídeo foi divulgado das 3 cenas gravadas e aparentemente ela está mentindo. Bom, em relação à filmagem que foi exposta, seria uma cena onde eles tinham que aparecer dançando e a cena não tinha nenhuma fala, porque teria uma música de fundo enquanto eles dançavam em câmera lenta. Porém, segundo o processo da Blake, o Justin Baldoni deixou a câmera rodar e fez com que eles executassem a cena, mas não atuou como Riley. Em vez disso, ele saiu do papel e falou com ela fora do personagem, como ele mesmo. Ela falou também que em um ponto ele se inclinou para frente, lentamente arrastou seus lábios na orelha dela e também para baixo do seu pescoço, enquanto dizia o seguinte: "Você cheira tão bem." E segundo a Blake, ainda nada disso foi remotamente feito como personagem ou baseado em qualquer diálogo no roteiro. E nada precisava ser dito porque não havia som nesta cena. Ainda segundo o processo da Blake, o Justin Baldoni estava a acariciando com a sua boca de uma forma que não tinha nada a ver com seus papéis. Ela alega também que quando se opôs a esse comportamento, a resposta do Justin Baldoni foi: "Eu nem mesmo estou atraído por você." Esse vídeo tem 10 minutos mais ou menos e apresenta 3 tomadas da cena da dança.
E essa filmagem aconteceu em maio de 2023 e ela foi fornecida para a mídia pelo advogado de defesa do Justin Baldoni, chamado Brian Friedman. Ele afirma que ambos os atores estavam se comportando dentro do escopo da cena e com respeito mútuo e muito profissionalismo. Ele continua dizendo também que a filmagem claramente refuta a alegação da Blake Lively sobre o comportamento supostamente impróprio de Justin Baldoni e que a cena descrita tinha a intenção de mostrar os dois personagens se apaixonando e desejando estar próximos um do outro. Bom, pessoal, após esse vídeo vir a público, caiu igual uma bomba nessa internet e a Blake Lively, sua defesa, respondeu alegando que cada quadro da filmagem corrobora com as suas alegações. A equipe jurídica dela divulgou uma declaração sobre a divulgação desse vídeo dizendo o seguinte, abre aspas, cada quadro da filmagem divulgada corrobora ao pé da letra o que a Blake Lively descreveu no parágrafo 48 de sua queixa. Justin Baldoni e seu advogado podem esperar que essa última façanha vá além das evidências prejudiciais contra ele, mas o vídeo em si é condenatório. O vídeo mostra a Blake Lively se afastando e pedindo repetidamente para os personagens apenas conversarem. Qualquer mulher que tenha sido tocada de forma inapropriada no local de trabalho reconhecerá o desconforto da Blake Lively. Eles reconhecerão suas tentativas de leviandade para tentar desviar o toque indesejado. Nenhuma mulher deveria ter que tomar medidas defensivas para evitar ser tocada por seu empregador sem o seu consentimento. Este assunto é um ato de litígio no Tribunal Federal e divulgando este vídeo para a mídia, em vez de apresentá-lo como evidência no tribunal, é outro exemplo de uma tentativa antiética de manipular o público, fecha aspas. E tem um ponto desse vídeo que foi citado especificamente no processo da Blake Lively e de fato aconteceu. Isso foi quando Justin Baldoni se inclina para ela e pergunta o seguinte, vou colocar minha barba em você hoje? E ela diz, provavelmente vou colocar spray bronzeador em você. E aí o Baldoni rebate dizendo, o cheiro é bom. E isso, segundo a Blake Lively, seria aquela parte onde ele falou que o cheiro dela era muito bom e não era para ele falar nada nessa cena, então esse comentário teria feito com que ela ficasse incomodada. Porém, analisando assim o contexto dessas falas, da conversa deles, aparentemente pode ser alguma conversa que eles devem ter iniciado em algum momento, dela reclamando da barba dele e ele reclamando que ela deixava um monte de spray bronzeador nele, porque, claro, eles são um par romântico no filme, então eles têm bastante contato direto. Gente, eu não vi nada demais nessa conversa. Da forma que ele fala no vídeo, eu até aconselho vocês a assistirem o vídeo. Dá para você colocar tradução aqui pelo Google, mas dá para entender bem o que eles estão falando se você sabe minimamente inglês. E não tem nenhum contexto sensual na fala do Justin Baldoni. Aparentemente, ele não estava com segundas intenções quando ele comentou isso com ela. Tanto que ela dá uma risada e conversa com ele de forma bastante descontraída. Diferente da forma com que ela descreveu no processo que a cena tinha sido feita. Eu imaginei algo bem pior do que o que eu vi ali na filmagem. E eu também acho bem complicado você se propor a ser um par romântico em um filme e aí você reclamar de contato durante uma das cenas, assim, se ele de fato quisesse se aproveitar da Blake, conforme ela está alegando, ele, como diretor do filme, ele poderia ter apenas alterado essa cena e colocado inúmeros beijos entre os dois, e ela, como atriz contratada para o papel, teria que fazer, porque existe uma liberdade criativa ali no momento de produzir um filme, ainda que ela alegasse que aquele beijo em específico estava fora do escopo. O diretor do filme pode acrescentar determinadas cenas durante a filmagem, afinal de contas, teria tudo a ver ali com o contexto da cena. Então, a pessoa se propõe a ser um par romântico e reclama de contato direto com a pessoa. Aí é complicado. E toques físicos durante uma cena em que mostra dois personagens se apaixonando é completamente normal e dentro do contexto. Não há nada fora do contexto. E uma coisa que eu reparei também é que a Blake Lively ficou tentando dirigir a cena ali junto com o Justin Baldoni. Ela ficou dando os pitacos dela para ele. Ele de fato tem que dirigir porque ele está ali diretamente ligado na produção e na direção do filme. Porém, ela não, né? Ela é apenas uma atriz. Mas ainda assim, ele deixa a Blake à vontade para ela opinar
Por exemplo, ela fala que eles deveriam ficar conversando ali durante a cena, e ele até tenta explicar que ficaria estranho, porque a cena é em câmera lenta, então ficaria bem estranho a boca dele se mexendo em câmera lenta, mas ela insiste que eles deveriam sim ficar conversando durante a cena, porque ela acha mais romântico. Ele então em determinado momento avisa a produção que eles vão fazer também um outro corte ali na cena, onde eles se aproximam bastante um do outro, como se eles fossem se beijar. E a Blake concorda. Então assim, não houve qualquer toque sem consentimento. Ele literalmente avisou a Blake que eles iriam se aproximar bastante, como se fosse dar um beijo para fazer uma cena bonita, e ela fala ok. E bom, pessoal, é o que eu falei. De acordo com o que eu vi nesse vídeo, eu estou começando a desacreditar um pouco da versão da Blake Lively, porque realmente no vídeo não tem nada demais. E outro ponto é que quem insiste para que eles conversem durante a cena é a própria Blake, enquanto eles atuavam ali como um casal apaixonado. E depois no processo ela disse que a cena não deveria ter nenhuma conversa e que o Justin Baldoni ficou conversando com ela, sendo que ela mesma que pediu isso. E eu vi que realmente a Blake recua todas as vezes que o Justin Baldoni se aproxima tentando beijá-la, e ela diz várias vezes que conversar seria muito mais romântico do que fazer a cena sem nenhum diálogo. Mas conforme eu falei no seu processo, a Blake fala que a cena não deveria ter diálogo, o que é uma contradição aí, outra contradição no processo da Blake. Mas tem um ponto aqui, não fica claro se essa filmagem foi editada ou não, ou se ela está na íntegra. Por exemplo, a filmagem fornecida não mostra Blake Lively se opondo ao comportamento do Justin Baldoni, ou então ele dizendo que não se sentia atraído por ela, como foi alegado no processo dela. Então pode ser que esse vídeo esteja editado e tenha sido retirada essa parte, ainda não sabemos, vamos aguardar. E assim, pessoal, ou ela tem uma carta na manga e mais takes dessa filmagem ainda não foram expostos, ou realmente ela mentiu no processo, pelo menos neste ponto. E agora, com as provas expostas, fica bem difícil de defender a Blake. Nesse caso, pessoal, no início eu estava acreditando mais nela, mas isso não significa que eu não trouxe os dois lados da história. Eu trouxe os dois lados da história em todos os vídeos que eu fiz sobre este caso. Eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu fiz. E eu conversava também bastante com o Gustavo Negreiro sobre esse caso, porque ele sempre esteve a favor do Justin Baldoni, ele sempre acreditou mais no Justin Baldoni, e eu sempre acreditei mais na Blake Lively nesse caso. E eu conversava bastante com ele, dizendo que eu apenas acreditaria se eu visse alguma prova a favor dele, a favor do Justin Baldoni. E de fato, essa prova agora tá aí, né? Não tem mais como negar. Essa filmagem fica muito claro que o Justin Baldoni estava atuando o tempo inteiro. Eles fazem um casal muito bonito ali durante a cena. E eles ficam se conversando como Blake e como Justin Baldoni fora do personagem enquanto atuam. Afinal de contas, conforme a própria Blake falou, a voz deles não sairia na cena. Então eles ficam conversando como eles mesmos e ficam até dirigindo um pouco a cena. Ela fala, me dá a mão, enfim, eles vão conversando um pouco ali enquanto a cena é filmada. E em nenhum momento eu vi o Justin Baldoni tentando se aproveitar dela, conforme ela alega. Mas, conforme eu falei também, pode ser que esse vídeo esteja editado. Vamos aguardar, vamos ver. Se vocês quiserem que eu traga mais sobre este assunto, deixa aqui nos comentários. Se eu ver que realmente vocês não se interessam, eu não trago mais. Bom, então é isso e até o próximo vídeo.